Você aí que está me assistindo, você está passando por um problema, seja aí na vida pessoal ou na vida profissional? Se esse é o seu caso, eu vou te convidar a fazer uma pausa na sua navegação comigo, porque neste vídeo você vai aí aprender uma dica muito valiosa que vai sim te ajudar a superar os desafios, os problemas aí que você tá vivenciando ou vai encontrar na sua vida. Então vale muito a pena você ficar aqui comigo até o final deste vídeo. Mas eu vou começar o vídeo com uma pergunta, gente. Quando você tá passando por um problema, né? Independente aí do problema, o que que você deseja? Você sabe o que que você deseja quando você enfrenta uma situação difícil? Você consegue aí nomear esse desejo? O que que é? Bom, e por que que eu tô fazendo esta pergunta? Essa pergunta é crucial, gente, porque para você superar aí qualquer problema que você esteja passando na sua vida, você precisa sim estar muito atento àquilo que você deseja. Pode parecer muito assim esquisito, né? Mas sim, o que você deseja vai sim te ajudar ou não a superar um problema. E é por isso que eu tô aqui para desenvolver aí esse raciocínio para você ter uma ferramenta melhor para lidar aí com as situações difíceis da vida que acontece com todos nós, né? Bom, eu vou tentar ilustrar que eu acho que fica mais fácil da gente entender e continuar aqui, né, a conversa. Vamos supor que, sei lá, eu tô aí, sei lá, numa relação tóxica com os meus amigos. Eu tô aí numa relação difícil com os meus pais. Eu tô aí muito chateada no meu ambiente de trabalho. Eu tenho aí um desses três problemas, né, com amigo, família, trabalho, ou então eu tenho todos eles ao mesmo tempo. Tô vivendo todos eles ao mesmo tempo. E aí, quando a gente tem essas situações, né, difíceis, a gente acaba pensando, né, sem querer, a gente acaba pensando: ah, eu gostaria que as coisas fossem diferentes comigo. E se, né, eu tivesse uma amizade maravilhosa com os meus amigos? Ou então, e se o pessoal do meu trabalho fosse mais gentil, fosse de fato mais amoroso comigo? E se eu fosse a melhor amiga dos meus pais? Esse e se ele tá sempre ali perto, né? Ele sempre vem à tona quando a gente está passando por uma situação difícil, independente aí da área que a gente está passando essa situação, né? Então, eu acho que deu assim para entender, né? Bom, não é errado a gente ter esse tipo de pensamento, né? Esse pensamento, eu queria que as coisas fossem diferentes. E se meu amigo não tivesse fofocado, blá blá blá? Isso não é errado e eu acho assim que a discussão que eu tô querendo trazer aqui tá bem além disso, né? Errado e certo. O que eu quero chamar a atenção, o que eu quero destacar aqui neste vídeo é que a partir do momento, né, que você alimenta esses desejos, né? E se eu fosse, e se eu tivesse um trabalho perfeito? E se eu fosse a melhor amiga dos meus pais? E se meus amigos fossem perfeitos? A partir do momento que eu alimento essas ideias, a partir do momento que eu me apego a esses desejos, gente, fica muito, mas muito difícil de eu superar o problema que eu tô querendo resolver. Fica muito difícil
eu resolver aquela situação difícil. Então, por isso que eu comecei o vídeo aí te perguntando, né, o que que você deseja quando você está passando por um momento difícil, né? Você tem, né, que desapegar desses desejos. Você tem aí que desapegar, vamos supor, do exemplo que eu falei, desapegar da ideia de que você quer ter um relacionamento perfeito com seu parceiro, no seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos. Quanto mais você alimenta esses desejos, quanto mais você aí se apega a esses desejos, e eu tô chamando esses desejos de desejos impossíveis, porque eles estão ali totalmente fora do nosso controle, né? Para eu ter, fazendo um parênteses aqui, um grande parênteses, para eu ter um trabalho perfeito, isso não depende só de mim, depende de uma série de coisas que estão muito além do meu controle. Da mesma forma, para eu ter aí um relacionamento perfeito, seja com família, amigo, parente, parceiro, enfim. É por isso que eu chamo de desejos impossíveis. Mas enfim, quanto mais você se apega a esses desejos impossíveis, quanto mais você alimenta, né, essa ideia, esse desejo, eu não queria que isso tivesse acontecido comigo. E se, e se? Quanto mais você se apega a isso, gente, mais você aumenta o seu sofrimento. Você fica muito mais frustrado com, né, no caso aí, frustrado no trabalho, frustrado com amigos, frustrado aí com a família. A partir do momento que você se apega a esses desejos impossíveis, né? A partir do momento que você alimenta esses desejos, né, de que as coisas poderiam ser tão diferentes para você, as coisas poderiam ser bem mais fáceis. Quando você alimenta o seu desejo, né, dessa forma, você aí perde a habilidade de enxergar a realidade da situação. E não só isso, gente. Primeiro, né, quando você perde aí a capacidade de enxergar a realidade da situação, fica muito difícil de você solucionar aquela situação, porque você não está conseguindo ver a realidade. Quando você aí alimenta esse desejo, se apega nesse desejo aí impossível, você vai impedir, né, a sua energia, a sua atenção de focar naquilo que de fato você pode fazer para resolver aquele problema. Então, como que, né, você pode aí navegar esse problema, resolver aí essa situação de uma forma mais saudável e mais realista? O que que você pode fazer de fato, né? Que foi, eu acho, aí a promessa do vídeo que eu trouxe aqui para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai reconhecer, né, o que que você deseja quando você está enfrentando um problema, quando você está enfrentando uma situação difícil, né? E esse desejo, ele pode vir aí em duas formas, na forma do e se, né? E se é, meu amigo fosse do jeito que eu queria? Ou então, e se meu parceiro fizesse as coisas do jeito que eu gosto? Ou então, as coisas poderiam ser diferentes comigo. Então, esse desejo aí, ele geralmente tem essas duas formas de apresentação. Então, primeiro, reconheça quando você está enfrentando uma situação difícil, que você deseja. A segunda forma, né, o segundo passo é você aí aceitar, né, sem resistência as coisas, as pessoas e as situações como elas de fato são.
Quanto mais a gente aceita as coisas como elas são, menos a gente sofre. E aceitar as coisas, as pessoas como elas são, gente, não equivale de maneira alguma a ser passivo. Muita gente acha isso, né? Que se você tá aceitando ali aquela situação do jeito que ela é, significa que você é passivo. Nada a ver. A partir do momento que você observa uma situação, observa as pessoas como elas são, sem fantasia, né? Sem grandes expectativas, você vai estar ali tomando a rédea da sua vida. Você vai estar ali tendo a chance de direcionar o seu comportamento. Observar a realidade das pessoas, das coisas, das situações sem resistência equivale você a trabalhar o seu potencial para resolver aquela situação, ao mesmo tempo em que você vai estar reconhecendo os seus limites, porque todos nós temos limites. Então, reconhecer, né, a realidade das coisas equivale a você ser ativo na sua vida. Equivale a você trabalhar o seu potencial ao mesmo tempo em que você vai sim reconhecer o seu limite. Então, se você tá passando por uma situação difícil, você tá percebendo ali que você passa muito tempo fantasiando uma solução imaginária, né? Desejando coisas ali impossíveis, né? Você tem observado isso? Então, você vai simplesmente fazer uma pausa na sua navegação e você vai dizer para si mesmo: peraí, Thalita, isso daqui é um desejo. Isso é uma. Eu tô fantasiando. E isso não vai me ajudar de fato a resolver a minha situação. Então, no momento ali que você estiver fantasiando, você estiver pensando, para tudo, faz uma pausa e diga para si mesmo: peraí, isso daqui é um desejo impossível, é uma fantasia, e isso não vai me ajudar a resolver a minha situação. A situação que eu estou vivenciando no momento é A, B e C e eu não gosto dessa situação. Eu quero mudar essa situação. Ou então, essa situação está sendo prejudicial para mim. E aí, você, ao invés de ficar desejando coisas impossíveis, você vai fazer o gancho que vai aí te ajudar a retomar, né, a rédea da sua vida, porque você vai se perguntar: ok, a situação é essa, a minha realidade é essa. Quem que eu gostaria de ser nessa situação? Quem que eu gostaria de ser diante dessa situação? Como eu posso aí me desenvolver para eu resolver essa situação? A situação é essa. Como que eu posso trabalhar o meu potencial para resolver essa situação? Ou então, quais são as minhas vantagens? Quais são as minhas potências que eu posso usar para resolver essa situação, para trabalhar aí essa situação. Você tá vendo aí que a gente saiu, né, do desejo impossível, né, de uma situação literalmente passiva, de você ficar cruzando o braço e ficar: ah, e se meu namorado fizesse A, B e C? E se meu amigo fizesse taranã? Você tá saindo desse posicionamento para, né, reconhecer aí o seu potencial. Peraí, qual habilidade eu posso usar para resolver isso? Quais são aqui os meus limites? A situação é essa. Eu reconheço que eu não gosto, eu reconheço que eu quero mudar. O que que eu, Thalita, posso fazer? Então você vai estar saindo aí de uma posição passiva, né,
para tomar as rédeas da sua vida, reconhecer o seu potencial, se empoderar, ao mesmo tempo em que você aí vai reconhecer os seus limites. Então, para fechar aí, antes de eu terminar o vídeo, né? A questão aqui não é, né? Você vai perceber que você vai vir com esses desejos, né? Inevitável quando a gente tem, né? Um problema, a gente fica, e se as coisas fossem mais fáceis para mim? É, e se os trem fosse mais diferente, melhor? Enfim, isso é inevitável, esse tipo de pensamento. Mas você não vai alimentar esses desejos. Você vai aí trazer questionamentos mais realistas e que vão sim ajudar a reconhecer o seu potencial, ao mesmo tempo vai te empoderar e vai reconhecer aí as suas limitações, né? Que todos nós temos. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que isso resume muito aí o que eu pensei, planejei para falar para esse vídeo. Vou puxar aqui uma sardinha, né, para nossa profissão. Se você aí tá passando por uma situação difícil, um problema, e tá difícil, né, mesmo aí com essa dica que você assistiu agora, ou com outras dicas, procure um profissional da saúde mental, veja aí, avalie se esse profissional possa te ajudar, né, que a psicoterapia, ela é muito válida, né, para você encontrar alternativas, ferramentas saudáveis para lidar aí com problemas, desafios, situações difíceis. Bom, gente, é isso. Mas só um recadinho antes de eu finalizar esse vídeo. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí para você fazer pausas na sua navegação comigo. Muito obrigada e até a próxima pausa. Tchau!